Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe, vamos falar sobre o Mundial de Clubes. A gente já tem definidas as oitavas de final e a gente vai comentar um pouco aqui sobre cada lado da chave, quem são os grandes favoritos de cada lado. E é claro aqui comentar sobre as chances dos brasileiros também, né? Tipo, 3 brasileiros ficaram, podemos dizer, do lado de cima da chave, pelo menos que a gente coloca aqui, né? Tipo, Fluminense vai enfrentar Inter de Milão, Palmeiras e Botafogo se enfrentam, e o Flamengo é o único brasileiro do lado da chave de baixo, enfrentando o Bayern de Munique. E assim, né, eu acredito que os times brasileiros fizeram muito bem até agora, chegando até a próxima fase, mas agora começa a complicar um pouco mais. Eu acredito que a intensidade tende a subir bastante, né? Até porque chegando nesse mata-mata, cada fase vale muito dinheiro, essa premiação ali é importante para os clubes. E é aquele negócio, né? Quem sabe aí no mata-mata os times têm um pouco mais de energia por um título inédito, né? Então, vamos comentar aqui sobre esses jogos, né? Pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lado de cima da chave a gente tem Inter de Milão e Fluminense, Manchester City e Al Hilal, Palmeiras e Botafogo, Chelsea e Benfica, né? No dia 28, a gente vai ter o jogo entre Chelsea e Benfica, Palmeiras e Botafogo, né? E no dia 30, Manchester City e Al Hilal, Inter de Milão e Fluminense. Pegando aqui por esse lado, vou fazer o lado aqui, não por ordem cronológica, porque vai ter jogos no dia 29, no dia 1, e esse é do outro lado da chave, né? Mas, olhando aqui no dia 28, Benfica e Chelsea. O Chelsea é um favorito nesse confronto pelo elenco, mas ele é um time que não está jogando muito bem, é um time que precisa mostrar mais. Eles têm um reforço de não ter o Jackson nessa partida, eu acho que esse é o maior reforço que eles poderiam ter. Ele foi suspenso por uma partida extra depois daquela entrada criminosa no jogo contra o Flamengo. E a questão é, o elenco tem peças muito decisivas. Esse jogo aí que eles estavam fazendo contra o Esperança estava uma porcaria. E aí veio o Enzo Fernandes, 2 assistências tiradas da cartola. Quando você tem jogador dessa qualidade, isso pode acontecer, mas não é algo que você tem que ficar contando o tempo todo. Taticamente o time precisa melhorar, e a verdade é que o caminho que o Chelsea precisa fazer é o simples, não é algo complexo. O Chelsea está jogando mal desse jeito porque é um negócio extremamente complexo, difícil de se executar, e que, ao meu ver, não tem sido executado da maneira adequada. Fazer laterais invertidos, né? É lateral que vira meio campo, é meio campo que vira ponta, é esse tipo de maluquice, gente. Mas o básico, 4-3-3, não é tão difícil. Pelo menos eu não acho que é tão difícil, né? Mas para o Maresca fazer o simples é muito difícil, e fazendo o complexo, o Chelsea tem sido esse time que, olha, boa parte de 2025 não é legal ver o Chelsea jogar. Na primeira metade foi bacana, mas nessa segunda metade é complicado, né? A gente vai ter Palmeiras e Botafogo, né? É difícil cravar um favorito. Acho que o Botafogo teve a vitória mais surpreendente de um brasileiro, né? Tipo, ninguém estava imaginando que eles iam ganhar do PSG, ainda mais nesse trabalho do Renato Paiva, que tá longe de ser um cara hegemônico dentro aí da torcida do Botafogo. Então, eu acho assim, é um jogo que a gente tem um Palmeiras que tem um elenco muito bom e tudo isso, mas também não vem jogando aquelas maravilhas, né? Não fez uma fase de grupos tão impressionante assim. E aquele negócio, né? Eles quase perderam o segundo lugar dele, o primeiro lugar na fase de grupos, né? E quase enfrentaram o PSG, né? Eles escaparam de enfrentar o PSG para enfrentar o Botafogo. É o pacto do Abel Ferreira. Mas há de se dizer que não vem jogando um grande futebol, o nível tem sido baixo. E mais do que isso, a gente está vendo um Botafogo, né, que, a meu ver, tem levado assim, o nível de futebol dele até agora na competição melhor do que o Palmeiras, embora assim, tudo que a gente viu do Botafogo de melhor foi se retraindo e jogando no contra-ataque. Eu não sei se o Abel Ferreira vai deixar o jogo nesta natureza, mas nunca se sabe o que vai acontecer. Manchester City e Al Hilal, o City tem o retorno do Rodri, tem as contratações do Marmoush, Al Naur, entre vários outros. Aí eu fico pensando, né, qual a chance do City perder esse jogo, né? Porque eu entendo que o Al Hilal é o melhor time do Oriente Médio, né? Isso é inegável e tudo isso, mas e é um timaço, né? Milinkovic-Savic, Mitrovic, Malcom, Koulibaly, né? É assim, não dá pra falar que é um time ruim de maneira alguma, mas a verdade é que, assim, ok, é um time cheio de estrelas, cheio de jogadores acima da média, que já foram no nível de futebol europeu, mas o City é a nata do futebol europeu em termos de elenco, né? Erling Haaland, entre vários outros jogadores, ó, muito melhor em todas as posições. Se fosse, teria sobrevivido sem o Rodri, né? Mas
Fato é que, assim, é um time muito competente, né? Eu acho que é favorito pro jogo. E eu quero ver o que o Hilal vai fazer, como vai ser a postura. Porque contra o Real Madrid me impressionaram a postura deles. Eles peitaram bem o Real Madrid, mesmo nessa nova identidade aí do Xabi Alonso, né? Inter de Milão e Fluminense. Inter de Milão não tem mais o Simone Inzaghi como técnico. Inclusive, ele é técnico do Hilal, né? Ele acabou saindo e nota que de desgosto, né? Não vou nem falar de repúdio, de desgosto. Merece isso aqui, o do Inzaghi, é dele falar que está indo para o Hilal porque ele quer grandes desafios. Ele já estava num desafio maravilhoso, né? A Inter de Milão, não importasse quão bem fosse na Champions, nunca tinha dinheiro para contratar alguém, era sempre agente livre, oportunidades de mercado, né? E assim, dentro do que ele se propunha a fazer, eles faziam bem. Mas a questão era um desafio. Levar esse time à final da Champions é um desafio, é um título italiano. Agora, falar que é um desafio ir para uma equipe que ele vai ganhar 30 milhões de euros por mês é disparada melhor de seu país aí, que é a Arábia Saudita, entende? Cara, ele chegar e falar que ele quer um desafio, é merda. Fala que é dinheiro mesmo. O Koulibaly teve o culhão de falar, eu vim pelo dinheiro. Porque é um novo futebol. Cara, ninguém se importa com a Arábia Saudita. Ninguém tá falando mais. Ninguém não se importa com a Major League Soccer, né? A gente tá vendo agora o Messi jogar. Eu vou falar aqui por opinião minha, né, gente? Eu vi o Messi jogar lá aquela... qual que foi? A Leagues Cup, não sei. Que foi a primeira competição que ele jogou lá com o Inter Miami. Eles ganharam. Foi legal pra caramba. Eu não vi mais depois disso, né? Ok, não tem transmissão da Major League Soccer, acho que aqui no Brasil, mas... eu não me importo, cara. Eu não vou perder tempo da minha vida vendo futebol dos Estados Unidos do mesmo jeito que eu não me importo. E a maioria das pessoas não se importam com o futebol do Oriente Médio. O Jorge Jesus quebrou o recorde de vitórias consecutivas, fez lá o Guinness Book, cagaram. Isso não melhorou a imagem dele pro futebol europeu. Então, falar que é um desafio vou te falar, de que é o cu da bunda. Mas vai, né? Inter de Milão e Fluminense. A Inter de Milão tem um elenco bom, tem bons jogadores ali, muito acima da média. Barella, Mkhitaryan, Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Marcos Thuram, Frederico Di Marco, De Vries, Bastoni. Não tô Sommer, né? Tipo, um timaço, mas a verdade é que tá tentando se adaptar a novas ideias. Não é um time que vem jogando bem e defensivamente mostrando problemas. Então, assim, tem chance do Fluminense ganhar? Tem, mas não pode jogar igual jogou contra o Sundowns, né? Pra mim não jogou bem, e então assim, eu quero ver o que o Fluminense vai trazer pra esse jogo, que assim, foi muito franco atirado contra o Borussia, mas eu acho o elenco do Inter de Milão melhor. Lembrando, o vencedor de Chelsea e Benfica enfrenta o vencedor de Palmeiras e Botafogo. O vencedor de Manchester City e o Hilal enfrenta o vencedor de Inter de Milão e Fluminense. Esse é o lado da chave, né? O outro lado da chave, a gente tem PSG e Inter Miami. Olha, eu não vou duvidar, né, de qualquer time vencer qualquer um pelo fato de que o Botafogo venceu o PSG, porque não a Inter Miami. Eu sei que não é o elenco mais iluminado do mundo, mas é aquele negócio, tem o Messi e o Suárez, né? Estão idosos, né? A dor de cabeça que esses caras foram pro Palmeiras é um negócio que chegou a ser até assustador, né? Porque a gente vê, né? Tipo, ok, o Suárez, acho que Major League Soccer por fase física que ele tá agora, ok, mas o Messi só tá ali porque ele quer, né? Tipo, se ele quisesse, né? Ele ainda tava no Barcelona. Vocês me convencem do contrário, né? Tipo, de que, não, o Messi não estaria lá. Coloca ele de 10 para distribuir esse jogo. Imagina o pesadelo que vai ser. Coloca lá, Rafinha, Lewandowski, Yamal e o Messi de 10 ali para distribuir o jogo para esses caras. A quantidade de assistência que ele ia fazer é um negócio bizarro, né? Ele ainda tem uma distribuição de jogo fantástica, ele tem um talento absurdo e natural para jogar a bola que assusta, né? Então, eu não vou duvidar, porque sai uma falta ali contra o PSG na entrada da área. A chance de fazer um gol existe, né? Aí faz 1-0, vai que a Inter Miami não segura, né? Óbvio, não é favorito. Não tô querendo dizer que a Inter Miami é favorito só porque tem o Messi e o Suárez quase quarentões. Mas a questão é, eles perderam pro Botafogo, entraram de salto alto na partida, e aí aquele negócio, levaram a butinada. Não dá pra entrar de salto alto aqui porque existe talento. Ainda tem o Busquets também. O Busquets ainda joga uma barbaridade. Então, Paris Saint-Germain não pode entrar com salto alto nessa partida. Mas é favorito até porque vai ter o Dembélé de volta, né? Flamengo e Bayern de Munique, né? Eu acho que o grande desafio desse jogo é ver como que o Flamengo vai conseguir se impor, né? Porque o Bayern de Munique, para mim, tem fragilidades. Eu acho que o trabalho do Kompany não é bom na questão defensiva, mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer um time que se impõe muito, né? Que tem muito volume de jogo, que tem ali uma capacidade boa de reter a posse de bola, de sufocar o adversário. E não é algo que o Flamengo está acostumado. Ninguém aqui no Brasil consegue sufocar o Flamengo, porque não tem elenco para isso, né? Quem poderia talvez ser o Palmeiras, mas o
técnico não é desse jeito. Então, falar aqui, tipo, qual foi a vez que a gente viu, principalmente o Flamengo do Filipe Luís ser dominado completamente dentro de campo? Eu não vi. Pode ter sido pior dentro de campo com o adversário? Pode, porque isso acontece, mas assim, dominado e sufocado, não aconteceu. Agora, enfrentando um time que tem Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich, Goretzka, Musiala, Kingsley Coman, entende? Acho que isso que vai ser o diferencial, né? Afonso Davies, entre vários, Manuel Neuer. É um timaço esse time do Bayern de Munique, mas é um time que defende mal, porque é muito agressivo na hora de atacar e é aquele negócio, né? Muito agressivo, às vezes pode levar a deixar a defesa expostas. O Flamengo, se jogar bem em transição, vai ser bem interessante. Mas é aquele negócio, é jogar em transição também, e a gente não está acostumado a ver o Flamengo também fazer tanto jogo de transição. Real Madrid e Juventus é um jogo interessante, né? O Juventus foi, assim, atropelada pelo Manchester City, mas o Real Madrid é um time ainda em montagem, né? Ainda não é um time que se adaptou totalmente ao esquema do Xabi Alonso. Acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Até porque é uma mudança de ideias bem grande. Mas, assim, vamos ver o que acontece. Não dá para duvidar tanto assim de que a Juventus pode aprontar para cima do Real Madrid. Eu acho que o time não é ruim de maneira alguma, mas o Real Madrid é favorito, né? Tem melhores jogadores, né? Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé. Então não acho que o Real Madrid é tipo azarão contra a Juventus. Até porque a Juventus também é um time que tá, assim, não tá lá jogando super futebol faz anos, né? A gente vai ter também Borussia Dortmund e Monterrey. O Dortmund tem sido o time europeu, talvez, assim, dos que avançaram a próxima fase, né? Tipo, eu não sei nem se o europeu ficou fora, né, da fase, né? Bom, até a gente investigar. Tem uns times, tipo, o Porto ficou, né? Mas, assim, a verdade é que o Dortmund é um time que tem empolgado pouco, né? Não é um time que vem lá jogando um super futebol nesse Mundial. Mas vamos ver o que acontece, né? O Monterrey é um time que surpreendeu. Vai lembrar que o Monterrey era um time que tentou fazer uma proposta para o Neymar jogar a Copa do Mundo de Clubes lá, só que ele exigiu um dinheiro muito alto, né? O Neymar é caro, né? Para o cara que está andando quase o tempo todo lesionado. E esses jogos aqui, né? Tipo PSG, Inter Miami, o vencedor enfrenta Flamengo ou ou Bayern de Munique, quer dizer. E Real Madrid e Juventus, o vencedor enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund e Monterrey. Então, a ver o que vai acontecer. Aí no time da CONCACAF vivo, né? 2, né? O Inter Miami também é, né? E ainda temos ali um time do Oriente Médio e 4 brasileiros, né? 4 times da Conmebol vivos ainda nessa Copa do Mundo de Clubes. Esse novo Mundial que a FIFA fez está tão bem sucedido que já estão pensando em fazer de 2 em 2 anos, que aí eu considero uma ideia estúpida e inviável no final das contas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.